Imagine por um instante que a mente funciona como um palco, em que pensamentos entram e saem sem pedir permissão. Se não existe consciência, esse palco se enche de vozes, histórias e julgamentos que parecem tão reais que nos arrastam junto. Fritz Perls chamou isso de lixo mental, resíduos de pensamentos automáticos que, repetidos, se transformam em hábitos invisíveis de percepção. É como se passássemos a vida carregando um peso que nem sabemos de onde veio e que nos impede de sentir a leveza do agora. A armadilha é acreditar que a saída está em endurecer. Muitos tentam reprimir emoções com força de vontade, como quem aperta os punhos e promete não sentir mais dor. Mas essa postura rígida não é presença, é tensão. É o ego vestindo uma máscara espiritual dizendo: eu já não sinto isso, eu já superei aquilo. A verdade é que presença não se constrói no esforço de negar o que é. Ela nasce do espaço de aceitar e observar. Da coragem de simplesmente estar ali, lúcido, respirando, sem fugir. Eckhart Tolle nos lembra que essa qualidade é como uma espada invisível. Não uma espada que fere, mas que corta a ilusão do tempo psicológico. Ela atravessa a névoa de pensamentos e histórias, silenciando o ruído que nos prende. Ao segurá-la, não precisamos lutar contra nada. Apenas permanecemos vigilantes, atentos, mas de um modo relaxado. Há firmeza, sim, mas também há suavidade, como quem observa uma tempestade sem se perder dentro dela. Essa vigilância viva é diferente de rigidez. É como olhar para uma chama de vela. Se você força os olhos, perde o brilho. Se relaxa em excesso, deixa a chama apagar. O equilíbrio está em estar desperto, mas não tenso. Atento, mas sem pressa de controlar. Presença é isso, um estado de lucidez relaxada. A cada respiração consciente, a cada instante em que sentimos o corpo por dentro, a espada da presença se acende e o palco da mente volta a ficar limpo. E talvez a beleza esteja justamente aí. Não em se tornar um ser impecável ou inatingível, mas em ser profundamente humano, com espaço suficiente para acolher o que chega e deixar ir o que já não serve. Quando reconhecemos que o luxo mental não precisa comandar nossos dias, descobrimos que sempre existiu um fundo silencioso em nós. E é desse lugar que a vida começa a se alinhar. Não porque nos esforçamos para parecer espirituais, mas porque finalmente estamos presentes. E nesse instante, tudo já é suficiente. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Sempre que a vida nos provoca com algum desconforto, seja uma irritação que sobe pelo corpo, uma ansiedade que aperta o peito ou uma frustração que parece travar o caminho, temos diante de nós uma oportunidade rara. O primeiro passo não é fugir, nem tentar disfarçar com frases prontas de otimismo. O primeiro passo é simples e poderoso: reconhecer. Dizer para si mesmo, com honestidade, há sofrimento aqui. Esse reconhecimento é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, aquilo que parecia dominar perde parte da força, porque agora há consciência olhando para ele. Quando esse olhar desperto se volta para o desconforto, algo surpreendente acontece. A mente que adora projetar culpas começa a se revelar. Surge a tentação de dizer: o outro é irritante, a situação é injusta, a vida está contra mim. Mas se permanecemos atentos, vemos o movimento do ego tentando terceirizar a dor.
E então uma nova perspectiva se abre. Não é o outro que é irritante, é em mim que a irritação acontece quando o vejo ou o escuto. Essa inversão parece simples, mas muda tudo, porque ao retirar o dedo apontado para fora, descobrimos que a chave sempre esteve dentro. Essa mudança de direção é um ato de poder. Enquanto culpamos o mundo, permanecemos reféns de circunstâncias. Mas quando reconhecemos que a reação nasce em nós, recuperamos a alavanca real de transformação. Não significa culpar-se ou carregar pesos desnecessários. Significa apenas ver que a chama da raiva, da impaciência ou da ansiedade acende no espaço interno, e é nesse mesmo espaço que pode ser suavizada. É como perceber que você é tanto o fogo quanto a água que pode acalmá-lo. Essa honestidade desarma o impulso da reatividade e faz com que ela perca combustível. No início, pode parecer desconfortável assumir esse olhar. Afinal, estamos acostumados a acreditar que são as pessoas, os acontecimentos ou até mesmo o destino que nos ferem. Mas quanto mais praticamos, mais claro se torna. Ninguém tem o poder de colocar uma emoção em nós sem que haja um campo interno disponível para recebê-la. Reconhecer isso não é fraqueza, é liberdade. Porque a partir daí, não importa o barulho do mundo, existe um lugar dentro que se mantém como centro de gravidade. Imagine, por exemplo, uma conversa difícil. Alguém solta uma frase dura, carregada de crítica. O velho hábito seria reagir no mesmo tom, levantar muros e devolver na mesma moeda. Mas, se no instante em que a dor começa a surgir, você consegue se lembrar, há sofrimento aqui, dentro de mim, essa pausa abre um espaço. Em vez de ser arrastado pela correnteza, você começa a se ver como o observador que não precisa mergulhar no turbilhão. E desse espaço pode nascer uma resposta muito mais sábia, ou até mesmo o simples silêncio que encerra o ciclo da hostilidade. Essa prática é como um treino invisível. A cada vez que escolhemos reconhecer antes de reagir, criamos novos caminhos dentro de nós, como uma trilha que vai ficando mais nítida e fácil de percorrer. O ego tenta dizer que é mais satisfatório vencer a discussão, ter a última palavra ou provar que estamos certos. Mas a consciência mostra que nada se compara à paz de não precisar entrar na guerra. A vitória silenciosa de não perder a si mesmo diante da provocação é, na verdade, a maior das conquistas. E o mais belo é que esse movimento não precisa de grandes cenários para acontecer. Ele se dá nos detalhes do cotidiano, na irritação com o trânsito, na impaciência na fila, na frustração com um atraso. Cada momento é um convite para virar a chave da projeção para a honestidade. Para sair da narrativa, eles estão me atrapalhando. Para entrar no espaço, eu estou me irritando agora. E isso pode ser visto. Quando essa visão se estabelece, o mundo continua igual, mas dentro de nós tudo muda. Com o tempo, você percebe que já não reage como antes. Situações que antes acendiam tempestades, agora se tornam apenas nuvens passageiras. Pessoas que antes tiravam sua paz já não têm o mesmo poder. É como se algo mais profundo tivesse despertado, e esse algo é você mesmo, em sua essência. Não a identidade ferida do ego, mas a presença que observa sem se perder. E essa presença traz uma liberdade que não depende de ninguém nem de nada. Reconhecer o sofrimento interno, perceber a projeção e trazer a atenção de volta para dentro não é uma tarefa de um dia. É uma prática, mas uma prática que transforma a vida em cada passo. Quanto mais ela se enraiza, mais percebemos que não precisamos carregar reatividade como destino. Que a paz não está em controlar o outro ou o mundo, mas em assumir a única responsabilidade que de fato nos pertence, a de cuidar da nossa consciência. E assim, pouco a pouco, o sofrimento que parecia nos dominar vai se desfazendo, como o gelo que derrete ao sol da presença, e aquilo que antes era peso se transforma em clareza, e aquilo que parecia prisão revela-se como portal. Porque ao devolver o poder para dentro, descobrimos que nunca fomos vítimas do que acontece, mas apenas esquecidos de quem somos.
E quando lembramos, tudo muda. A prática se revela em 2 movimentos simples, mas de um poder transformador imenso. O primeiro movimento é quase um retorno ao óbvio, àquilo que sempre esteve aqui e que raramente notamos. É voltar aos sentidos. Sentir a respiração que entra e sai, não como uma técnica forçada, mas como um gesto de acolhimento. Sentir o contato do corpo com a cadeira, com o chão, com a vida que sustenta. Perceber a energia sutil que vibra nas mãos, como se fossem pequenas centelhas de vitalidade sempre acesas. Escutar os sons ao redor, não para interpretá-los, mas simplesmente para deixá-los ser. Esse vir aos sentidos nos arranca das histórias mentais e nos devolve ao chão firme do presente. É como quando alguém mergulha em devaneios e de repente sente o perfume do café ou o vento no rosto. A mente estava longe, perdida em cenários inexistentes, mas esse retorno ao corpo é como uma âncora que diz: você está aqui, agora. Esse gesto aparentemente pequeno já muda toda a atmosfera interna. O coração desacelera, a respiração encontra ritmo e o peso dos pensamentos começa a se dissolver. Nesse instante, não há passado para corrigir, nem futuro para controlar. Há apenas o agora, sustentando cada sensação como se fosse uma mão invisível segurando a sua. O segundo movimento é ainda mais profundo. Depois de perceber os sentidos, há a oportunidade de ir além deles, de reconhecer que você não é apenas aquele que respira, ouve ou sente. Você é a presença silenciosa que percebe a respiração, que nota os sons, que acolhe as sensações. É como se por trás da tela dos acontecimentos existisse um espaço vivo e consciente que nunca se altera. Esse espaço é você. Não o você das histórias e papéis, mas o você que observa tudo sem se confundir com nada. Quando essa percepção se abre, algo extraordinário acontece. Problemas deixam de ter o mesmo peso. Eles se desfazem como sombras ao sol da presença. Restam no máximo desafios concretos, situações práticas que pedem ação clara. Mas a carga emocional, o drama, o ruído mental não sobrevivem. É como diferenciar tempestade de trovões inventados. Quando você está na presença, só lida com a chuva real que cai, não com a tempestade que sua mente fabrica sem parar. Esse estado não significa indiferença. Pelo contrário, é nele que a verdadeira clareza floresce. A emoção se regula sozinha, sem repressão. A mente desacelera, como um rio que encontra seu leito natural. E o que sobra é um espaço sereno onde as escolhas brotam com mais lucidez. A vida continua trazendo desafios, mas agora você os enfrenta habitando o momento plenamente e não brigando contra ele. Essa diferença muda tudo, porque a luta contra o agora é o que cria sofrimento, mas a presença no agora é o que traz liberdade. Pense numa situação cotidiana. O trânsito parado, por exemplo. Normalmente a mente se enche de histórias. Vou me atrasar, isso é um absurdo, a cidade não funciona. O corpo se tensiona, a respiração fica curta e a irritação toma conta. Mas se nesse exato instante você retorna aos sentidos, sente as mãos no volante, escuta os sons ao redor, percebe o ar que entra pelas narinas, algo se reorganiza. O trânsito continua o mesmo, mas dentro de você surge um espaço que antes não existia, e desse espaço pode nascer até mesmo um sorriso, uma aceitação tranquila. É claro que a mente vai tentar convencê-lo
de que é impossível parar e sentir em meio ao caos. Mas essa é a mentira mais antiga do ego. A verdade é que não existe ninguém incapaz de voltar aos sentidos agora mesmo. Não precisa tempo extra nem circunstâncias especiais. Basta decidir perceber. E no instante em que você percebe, já está mais perto de si mesmo do que estava antes. Com o tempo, essa prática deixa de ser apenas um exercício e passa a se tornar um estilo de viver. Você percebe que pode habitar o corpo e a presença ao conversar com alguém, ao cozinhar, ao caminhar, ao trabalhar. A vida deixa de ser apenas um meio para alcançar algum futuro e passa a ser um campo vivo de experiências. O agora deixa de ser um obstáculo e se torna o lar. E então, pouco a pouco, você descobre que a clareza que tanto buscava fora já estava dentro. Que a paz que parecia distante sempre esteve à sua espera. E que os sentidos, tão negligenciados pela mente apressada, na verdade são portais para o eterno presente. O primeiro movimento nos ancora. O segundo nos revela. E juntos, eles nos mostram que não há nada a conquistar além daquilo que já somos. Basta parar de brigar com o momento e habitá-lo por inteiro. Agora significa agora. Parece uma frase óbvia, mas poucas coisas são tão revolucionárias quanto levá-la a sério. No exato instante em que você respira, no espaço entre uma inspiração e uma expiração, não existe problema no sentido dramático que a mente cria. Existe apenas vida acontecendo. Pode haver um boleto sobre a mesa, um prazo se aproximando, uma dor que lateja no corpo, mas tudo isso, visto no presente, é apenas um fato ou uma sensação. O peso do problema nasce quando a mente tece histórias em torno disso. E se eu não conseguir? Isso sempre acontece comigo. É demais para mim. Essas narrativas transformam o que é concreto em ansiedade sem fim. Quando olhamos com clareza, percebemos que cada situação séria pede apenas um próximo passo. Se há um boleto, o próximo passo é pensar em como pagá-lo, buscar uma solução realista, organizar prioridades. Se há um prazo, o próximo passo é verificar o que precisa ser feito agora, não tudo de uma vez, mas a ação que cabe neste instante. Se há dor, o próximo passo é cuidar, buscar ajuda se necessário, ou simplesmente acolher a sensação, em vez de acrescentar a ela camadas de resistência mental. É sempre no agora que a vida se move, nunca no enredo de preocupações que criamos. Aqui entra uma prática simples e poderosa: o uso do pensamento focado intercalado por breves pausas de silêncio consciente. 3 a 5 segundos bastam para interromper o fluxo automático da mente e permitir que a inteligência mais profunda, aquela que não depende de medo, comparação ou pressa, informe o raciocínio. Essa pausa é como abrir uma janela para que entre ar fresco num quarto sufocado. Você continua a pensar, sim, mas agora os pensamentos surgem de um espaço mais amplo, em vez de rodar em círculos dentro da mesma prisão mental. Experimente. Diante de uma decisão, escreva opções no papel. Esse ato simples já cria distância das vozes caóticas da mente. Ao ver as opções diante de si, percebe-se que a vida não é um labirinto sem saída, mas um campo de possibilidades. Depois, faça uma pausa, feche os olhos, respire e permita alguns segundos de silêncio consciente. Esse pequeno intervalo pode iluminar qual passo realmente faz sentido, qual caminho tem mais leveza, qual escolha é sustentada por clareza e não por desespero. Mas talvez o ponto mais transformador seja abandonar a identidade de vítima. A autocomiseração é uma das maiores ladronas de energia. Ela sussurra: "A vida é injusta comigo. Ninguém entende o que passo. Eu não consigo lidar com isso." E assim, em vez de buscar soluções,
alimentamos um ciclo que apenas reforça a impotência. Quando reconhecemos esse padrão e nos recusamos a habitá-lo, a energia antes drenada retorna como força vital disponível para agir. Não se trata de negar dificuldades, mas de recusar o papel de alguém sem escolhas. Porque sempre existe um próximo passo, por menor que seja, ao alcance. Perceba como a mente adora tornar as situações maiores do que elas realmente são. Um boleto pode virar a sensação de que minha vida inteira está desmoronando. Uma crítica no trabalho pode se transformar na história de que nunca serei valorizado. Um atraso pode ser interpretado como nada dá certo para mim. Mas quando você se ancora no agora, tudo isso se reduz ao que realmente é: um documento a pagar, uma conversa a ter, um contratempo momentâneo. Deixar de lado a narrativa ansiosa não elimina as circunstâncias, mas devolve a você a clareza e a força de agir sem ser esmagado. Esse estado de presença não é um convite à passividade. Pelo contrário, é um convite à ação lúcida. A vida continua exigindo decisões, prazos, compromissos, mas agora você os enfrenta sem o peso da autocomiseração e sem a névoa da ansiedade. Você se torna capaz de agir com mais objetividade, porque não desperdiça energia alimentando histórias que não ajudam em nada. Essa é a diferença entre lutar contra a própria sombra e usar a luz do agora para ver o próximo degrau da escada. No fundo, viver assim é devolver à vida a simplicidade que ela sempre teve. Um passo de cada vez, um momento de cada vez, com pausas que silenciam o barulho interno e permitem que uma sabedoria mais profunda guie o caminho. Talvez o desafio continue lá, mas você já não é o mesmo que o encara. Não é mais a vítima, mas a presença que age. E quando essa prática se enraiza, você percebe que mesmo em meio às questões sérias, há espaço para respirar. Que mesmo diante das pressões, existe um silêncio dentro de você que não se abala. Que a vida não precisa ser carregada como um peso insuportável, mas vivida como um fluxo em que cada instante é completo em si mesmo. E então, o agora deixa de ser apenas um instante no relógio, passa a ser um portal para a liberdade. Chegamos, então, a um ponto essencial. Quando deixamos de lutar contra o fluxo da vida e nos alinhamos com o que é, algo sutil e ao mesmo tempo imenso começa a acontecer. A mente, acostumada a tentar controlar e prever, se surpreende diante de acontecimentos que parecem improváveis demais para serem mero acaso. Jung chamou isso de princípio de conexão acausal, e Tolle descreve como a inteligência maior da vida se movendo através de nós. É como se, ao relaxarmos no agora, abríssemos espaço para que a própria realidade nos respondesse, não com promessas mágicas, mas com sincronicidades, encontros inesperados, informações que chegam na hora certa, caminhos que se iluminam sem esforço. Isso não significa que passamos a viver num conto de fadas. As dificuldades continuam existindo, os desafios seguem surgindo, mas a diferença é que, em vez de estarmos fechados dentro de uma armadura de resistência, estamos receptivos. E essa receptividade cria uma qualidade vibrante que atrai circunstâncias alinhadas. É como sintonizar uma estação de rádio. Quando estamos em presença, a frequência muda e o mundo começa a se organizar de forma mais cooperativa ao nosso redor. O que antes parecia obstáculo sem saída se revela como etapa de crescimento, e aquilo que antes parecia acaso começa a carregar significado. Perceba que não se trata de esperar milagres passivamente. O método é simples e profundo. Observar, sentir, presenciar e agir. Observar o movimento interno sem se perder nele. Sentir o corpo, as emoções, os sinais sutis que surgem a cada instante. Presenciar o momento como ele é,
sem tentar moldá-lo à força, e então agir, não a partir do medo ou da pressa, mas de uma clareza que nasce desse silêncio vivo. Essa sequência funciona como uma lâmina invisível que atravessa a confusão mental e deixa o caminho visível. Muitas vezes, essa clareza se manifesta de formas discretas. Uma pessoa cruza o seu caminho e traz exatamente a informação que você precisava. Uma situação que parecia travada, de repente se move, como se a vida tivesse destravado uma engrenagem. Ou você simplesmente sente dentro de si que determinada escolha é a mais alinhada, sem precisar de longas justificativas. Quando vivemos nesse estado, a vida deixa de ser uma série de batalhas contra o inevitável e passa a ser uma dança com o inesperado. É verdade que o ego vai tentar desmerecer esses sinais, chamando-os de coincidências sem importância. Mas quem já experimentou a sincronicidade sabe a diferença. Há uma sensação de encaixe, de sentido, de estar exatamente onde deveria estar. E isso gera confiança. Uma confiança que não depende de controlar o amanhã, mas de habitar o hoje por inteiro. E aqui está talvez a maior lição. Quando paramos de nos identificar como vítimas das circunstâncias, quando deixamos de acreditar que precisamos carregar tudo sozinhos, começamos a ver que existe uma inteligência maior sustentando a vida. Uma inteligência que coopera quando nós paramos de resistir. Esse é o ponto em que a espiritualidade deixa de ser teoria e se torna prática viva. É o momento em que você percebe que não caminha sozinho, que o próprio campo da vida responde à sua presença desperta. A partir daí, a vida não precisa mais ser um peso constante. Cada desafio pode ser visto como um convite para aprofundar a consciência. Cada desconforto como uma chance de voltar ao corpo e ao agora. Cada encontro como uma oportunidade de reconhecer o espelho que o outro nos oferece. E cada sincronicidade como um lembrete de que há muito mais em movimento do que a mente pode calcular. No final, tudo se resume a uma escolha diária. Escolher brigar com o momento ou habitá-lo. Escolher carregar a identidade de vítima ou assumir a postura de presença. Escolher se deixar levar pelo ruído mental ou pausar por alguns segundos e deixar o silêncio mostrar o próximo passo. Pequenas escolhas que, repetidas, mudam completamente o tecido da existência. E talvez você perceba que a vida nunca pediu perfeição. Ela pede presença. Não exige que você elimine todos os pensamentos ou que nunca mais sinta emoções. Apenas pede que você esteja desperto o suficiente para não ser dominado por eles. A cada respiração consciente, a cada pausa de silêncio, a cada instante em que você diz sim ao agora, a vida se abre de um modo novo. Por fim, entender isso não é o mesmo que experimentar. A mente pode concordar, discordar ou duvidar, mas só quando você pratica, observando, sentindo, estando presente e agindo a partir daí, é que a transformação real acontece. E nesse espaço, o extraordinário deixa de ser algo distante. Ele começa a se revelar nas pequenas coisas, nas sincronicidades discretas, na clareza que surge em meio ao caos. E é então que você descobre algo simples, mas que muda tudo. O caminho sempre esteve aqui, sobre seus pés, esperando apenas que você o habitasse. E quando você habita o agora habita você. E nesse encontro, a vida inteira se alinha. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.